Por tempos, as potências mundiais têm se confrontado em um impasse perigoso que ameaça incessantemente o planeta com a possibilidade de uma guerra nuclear. Mesmo assim, lapsos breves, porém potencialmente cataclismos, de racionalidade têm encorajado unidades militares a ocasionalmente se confrontarem em manobras agressivas que podem perigosamente se intensificar se as situações não forem imediatamente amenizadas. Em 9 de janeiro de 2020, o destroyer americano USS Farragut foi confrontado de forma agressiva por uma embarcação russa inicialmente não identificada enquanto realizava operações de rotina no Mar Árabe do Norte. A abordagem, capturada em vídeo, foi deliberada e imprudente, e a tripulação a bordo do navio americano se sentiu imediatamente ameaçada pela manobra russa. Enquanto os oficiais da Marinha avaliavam a situação, o navio russo hostil continuava se aproximando cada vez mais com velocidade crescente, colocando ambas as embarcações em risco de colisão. O destroyer dos Estados Unidos continuava a sinalizar para a embarcação agressiva mudar de curso, mas os russos não pareciam estar dispostos a cumprir. Os marinheiros americanos se preparavam para o pior enquanto continuavam a enviar sinais. Se todos os esforços falhassem, eles teriam que abrir fogo contra a embarcação russa, mesmo que isso significasse arriscar um conflito global de alcance e escala sem precedentes. Testando as águas incidentes nos quais navios russos se aproximaram repentinamente de embarcações dos Estados Unidos de forma agressiva, aumentaram drasticamente nos últimos anos. Em meados de 2019, um navio russo avançou imprudentemente em direção ao USS Chancellorsville, enquanto operava no Mar das Filipinas. O navio agressivo avançou a toda velocidade em uma trajetória de colisão, parando apenas quando estava a 15 metros da embarcação americana e sua tripulação. Os marinheiros da Marinha são treinados para permanecer calmos e com a cabeça fria mesmo nas circunstâncias mais graves, mas de acordo com um porta-voz da 7ª Frota dos Estados Unidos, o Chancellorsville teve que executar marcha a ré total e manobrar para evitar a colisão. A tripulação russa acabara de arriscar um encontro armado de proporções globais. Após o tenso incidente, a mídia russa declarou que o navio americano cruzou o caminho da embarcação russa e que sua tripulação não tinha a intenção de provocar ou participar de um conflito. No entanto, à medida que eventos com características semelhantes parecem se desenrolar em todo o mundo, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão confiantes de que esse comportamento agressivo faz parte de uma estratégia russa para testar as capacidades de resposta das forças americanas operando em território internacional. 7 meses após o Chancellorsville evitar por pouco a colisão, outra embarcação russa mostrou o mesmo comportamento agressivo e errático ao se chocar violentamente contra o USS Farragut durante operações de rotina no Mar Árabe do Norte. Risco maciço. Navios de guerra militares são estruturas maciças e volumosas que requerem procedimentos estritos e metódicos para se moverem conforme o planejado. A tripulação desses navios deve sempre estar ciente do ambiente ao seu redor e de qualquer barco próximo, já que mesmo o menor erro de cálculo pode levar a uma catástrofe. Além disso, uma vez que um grande navio de guerra está em alta velocidade, pará-lo ou desviar seu curso pode ser uma tarefa complexa e exigente que não pode ser realizada imediatamente. Assim, ter uma embarcação não identificada de grande porte se aproximando de forma agressiva é uma provocação perigosa e potencialmente calamitoso. A Marinha dos Estados Unidos leva esses incidentes muito a sério. Mesmo nos melhores casos, eles podem arriscar a integridade dos marinheiros e, nas piores circunstâncias, podem levar a uma troca de fogo devastadora contra forças estrangeiras ou a colisões fatais. Mesmo quando os acidentes ocorrem em velocidades mais baixas, as consequências podem ser letais para os envolvidos, como mostrou um incidente recente em Singapura. Em 2017, enquanto 2 navios dos Estados Unidos passavam pelo Estreito de Singapura, o destroyer de mísseis guiados, o USS John S. McCain, fez uma curva acentuada e inesperada. O navio de guerra abruptamente entrou no caminho de um grande petroleiro americano, resultando em uma colisão devastadora que não pôde ser evitada, mesmo quando o petroleiro tentou interromper seu avanço. O incidente infeliz custou a vida de 10 marinheiros dos Estados Unidos e causou danos consideráveis a ambas as embarcações. Nenhuma intenção maliciosa foi encontrada após uma investigação,
mas o evento perigoso mostrou quão perigosas as colisões de navios podem ser e por que os membros da tripulação da Marinha dos Estados Unidos devem estar sempre em alerta máximo para evitar tais desastres. No entanto, quando uma força estrangeira direciona intencionalmente uma embarcação maciça em direção a um navio dos Estados Unidos com a intenção de intimidar, os riscos aumentam exponencialmente e a possibilidade do incidente se transformar em uma batalha total torna-se mais iminente. O impasse USS Farragut é um destroyer da classe Arleigh Burke que serviu nas águas ao redor do Oriente Médio por quase uma década, operando principalmente no Golfo de Omã, Golfo de Aden e Bacia do Somália, e no Mar Árabe. Por anos, o Farragut serviu como o navio-almirante do CTF-151. Era responsável por fornecer segurança marítima para embarcações amigáveis contra a pirataria e garantir a liberdade de navegação na região. Como tal, o destroyer e sua tripulação tinham muita experiência em navegar nas águas do Mar Árabe. Com tal experiência em seu currículo, ficou imediatamente claro para a tripulação do Farragut que algo estava errado quando um navio espião russo começou a se aproximar de sua posição de forma agressiva e sem tentar comunicar suas intenções. O evento foi tão peculiar para alguns marinheiros americanos que decidiram registrá-lo, oferecendo ao mundo um raro vislumbre da situação dramática e tensa prestes a se desenrolar. No vídeo, o navio russo pode ser visto se aproximando rapidamente do Farragut por trás. O movimento agressivo foi surpreendente para os marinheiros dos Estados Unidos, mas eles esperavam que a embarcação estrangeira mudasse de curso a qualquer momento. Desafiando todas as normas, o navio agressivo continuou a avançar em direção ao destroyer americano em uma aparente rota de colisão. O comandante do navio dos Estados Unidos ordenou então à tripulação que emitisse 5 toques curtos, o sinal marítimo internacional para perigo de colisão. No entanto, o navio russo ignorou os sinais e se aproximou diretamente do destroyer dos Estados Unidos. O Farragut então se comunicou com o navio russo e exigiu que alterasse seu curso de acordo com as regras internacionais de navegação. Mesmo assim, o navio espião continuou com sua abordagem agressiva, desconsiderando os pedidos para mudar de curso. A tensão era insuportável e alguns membros da tripulação americana temiam o pior, pois a embarcação oposta se recusava a cumprir a lei internacional. A embarcação hostil estava agora a apenas 60 jardas do USS Farragut, uma distância perigosa para navios de guerra em alta velocidade. Os próximos segundos seriam cruciais. Uma colisão devastadora provavelmente ocorreria se o navio russo continuasse sua trajetória. O comandante do destroyer dos Estados Unidos teve que considerar todas as ações possíveis para evitar isso, incluindo envolver o navio espião para obrigá-lo a parar. Felizmente, para todos os envolvidos, o navio russo finalmente cedeu e se afastou do destroyer dos Estados Unidos no último segundo, após o que seguiu em uma direção diferente. O incidente foi altamente estressante e arriscado, e poderia ter se transformado em um confronto internacional entre as duas superpotências. No final do dia, uma catástrofe foi evitada. Mesmo assim, os oficiais da Marinha dos Estados Unidos descreveram as ações russas como irresponsáveis e pouco profissionais. O vídeo de hoje fica por aqui. Obrigado por assistir.